Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Para mim é um pouco estranho falar sentada, então eu estou tendo que controlar meu corpo também. Para quem é acostumado a só falar gesticulando, né? Mas como é uma roda de conversa, e em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a todas vocês por terem se desafiado a vir aqui e compartilhar as histórias de vocês. Então, no Mulheres Insights, que é um dos módulos da nossa trilha de desenvolvimento do programa Líder 2030, pessoal que está online, boa tarde. Para os líderes que estão aqui, estão assistindo online, se tiverem a possibilidade de vir no presencial aqui na sala 3, fica o convite, tá? O reforço do convite. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre os desafios da maternidade e do trabalho. Quando nós fizemos essa pauta, a pergunta que eu mais recebi foi: é para homem também? Sim. Esse é um tema que diz respeito a todos, até por isso que essa é uma live aberta, que estão no ambiente de trabalho. Porque conhecer os desafios da mulher e da maternidade é importante para todos, mas especialmente para aqueles que exercem cargo de liderança. A gente fala muito de empatia, 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 mas nós só conseguimos ter uma empatia genuína quando nós conseguimos olhar a história pelos olhos dos outros. E é isso que hoje nosso time de liderança vai dividir conosco. Mas para iniciar esse evento, eu vou pedir para o Márcio fazer uma abertura para nós, por gentileza. Eu vou fazer diferente de você, vou ficar de pé. Tá bom. Porque tem que falar. Bom, parabéns pelas meninas que estão aqui. Quem tá online, não sei se tá conseguindo ver, mas tem um clima de tensão que a gente tem que terminar agora, né, gente? Kelly, mostra um sorriso, você sempre é feliz. Cris Cola, pelo amor, não tô te reconhecendo, não. Tem alguma coisa acontecendo aqui que tá assim. Acho que tá precisando ligar a luz aqui, vocês não acham? É o Fábio que tá incomodando? Não, não, não. Não, senão a gente pede pro Fábio sair, porque de repente. É. Bom, parabéns por estarem aqui, né? Eu acho muito legal esse bate-papo. Projeto super bacana no mês de vocês. E assim, eu tenho certeza que vão sair muitas histórias bacanas. E é importante nós homens estarmos aqui ouvindo, né? Porque a gente muitas vezes julga, chega em casa e fala: ah, não, por que as coisas não estão assim, não estão assado? E vocês têm sempre um trabalho duplo ou triplo, muitas vezes. Então, parabéns por serem quem são, por representarem a gente aqui nesse momento e por serem tantas mulheres que fazem muita diferença nessa empresa. Então, obrigado por todos que estão assistindo, por todos que estão aqui e parabéns para vocês que vão compartilhar um pouquinho das histórias. Obrigado. Obrigada, Márcio. Pessoal que está online, né, e para todo mundo que está aqui também, para as meninas, dentro das nossas conversas, nós fizemos um aquecimento um dia antes, né, um piloto desse momento, e mesmo no piloto, nós choramos. Foi muito emocionante. E acho que vamos resgatar isso novamente, né, cada uma com a sua história. E o mais rico desse piloto que nós já fizemos foi perceber o quanto nós nos identificamos uma com a história da outra. Então, aqui na Atlas, nós temos um universo de mulheres. Nós temos mães solos, nós temos mães, né, que se desafiam dia a dia numa dupla jornada, não só da maternidade, mas em outros trabalhos também, para sustentar sua família. Nós temos famílias diversas, né? 2 mulheres sustentando uma criança, assim como homens também, né? Que exercem também uma função materna. Precisamos falar disso. Existem pais solos, né? Que fazem também o trabalho de mãe. Temos aqui mulheres que eu acredito que são abençoadas também, porque se desafiaram na adoção de filhos do coração. Temos mulheres que tiveram experiências com relação ao total apoio da empresa,
né, do gestor durante a gestação, que faz toda a diferença, mas também tiveram a experiência do contraponto e vão falar desse desafio. Tem história de mulheres que não escolheram a maternidade e mesmo assim são mães, e outras que escolheram e que não são, por motivos diversos. Então, essa é uma roda de conversa também para que vocês consigam colocar o ponto de vista de vocês. Para quem está online, se quiser contribuir, para quem estar aqui, se quiser dividir a experiência, é para todos. Então, eu vou começar perguntando para a Cris. Como é que foi o desafio do trabalho e da maternidade para você? Boa tarde a todos. Como a Gil comentou, a gente já teve uma conversa, então alguns já sabem a minha história. A minha história com a maternidade, ela foi muito planejada. Eu trabalhava num outro escritório, eu já era gerente nesse outro escritório. E eu me planejei, tipo, um ano antes, eu fui no médico ver o que precisava. Decisões de parar um anticoncepcional tantos meses antes, acompanhamento com nutricionista. Não tive nenhum percalço na minha gravidez, foi super tranquila. E passado ali os 9 meses, trabalhei até um dia antes de ter a Isadora, porque na ultrassom que eu fazia sempre dava mais 15 dias, mais 15 dias. E eu tinha feito ultrassom um dia antes do parto, né? E tinha dado para mais 15 dias. Então, eu estava super tranquila. Naquele dia, a minha irmã estava ali em casa, fizemos churrasco, eles iam embora no outro dia, comi bem pouquinho. E no outro dia, eu não acordei muito, né? Não como todo dia. Mas tinha feito 3 cursos sobre, né? Parte de ter nenê, como que seria, com o meu marido junto. Fiz tudo errado, não identifiquei nada do que tinha no curso. Daí minha cunhada chegou lá em casa e falou, não, você está ganhando nenê e tal. Ligamos para o médico e descemos no hospital. E realmente, do horário que eu entrei no hospital para o horário que a Isadora nasceu, foram 45 minutos. Então, tipo, foi muito tranquilo, né? Para mim, na minha cabeça, tudo recompensa do que eu tinha feito. Nasceu, parto normal, no outro dia fomos para casa. Só que no dia seguinte a gente teve que voltar para o hospital porque ela teve icterícia, que é um negócio amarelo lá que dá nos neném, e com isso a gente ficou daí 10 dias em internamento, 10 dias junto, eles têm, o hospital tem um internamento humanizado e tal, que os pais podem ficar ali, né, junto direto. Então foram 10 dias muito difíceis, de alguns questionamentos de por que comigo, já que eu tinha me preparado tanto, e às vezes a gente julga outras pessoas que não fazem, ou, sei lá, usuário de droga, um monte de coisa, e aquelas crianças se criam sozinhas, né? E então eu tive muita dificuldade disso. É um fio, assim, para quem é mãe, você entrar numa depressão ou não entrar, porque é muito fácil. E mais passado isso, né, recuperado isso, a Isadora chorou 4 meses e meio, dia e noite. Não tinha vencimento médico, religião, de tudo a gente tentou para ver o que tinha. E o médico mesmo falava, tem criança que é, né, que é assim. E mais passado esses meses aí, tipo, andou daí até hoje, ela é uma adolescente já, né, muito tranquila. E eu acho que a superação, ajudar a passar por isso foi a parte do trabalho foi muito bom. Eu trabalhava na empresa que eu trabalhava, tanto meus colegas como eu tinha 3 sócios lá. Eles deram apoio. Eu fiquei quase 8 meses em casa, com a licença, mais férias que eu tinha vencido, mais férias a vencer que também eu consegui tirar. Então, quanto a isso, foi muito bacana. E quando eu cheguei, o meu lugar estava lá. Porque isso, quando a gente retorna do trabalho, a gente se acha meio estranho, né? Parece que você não faz mais parte daquilo, né? Então, graças a Deus, eu tive um caminho muito bom nesse sentido. Conta um pouquinho da tua história aqui na Atlas.
Eu estou na Atlas vai fazer 9 anos, daqui uns dias, faz tempo, né? Faz muito tempo. Eu vim para a Atlas, a gente tinha bem poucas gestoras mulheres na época, agora a gente ainda não está como queremos, mas já temos vários, né? Uhum. E sempre fui muito bem recebida. Eu vejo que a empresa evoluiu muito nessa questão, em muitos outros, né? De entendimento, de valorização e de quanto que realmente o que o Márcio falou é muito mais pesado para a mulher do que para o homem, devido a essa questão de casa. Por mais que vocês façam muito, muito, não é o suficiente, né? Digamos, para equiparar, mas tudo vale a pena, né? Faria tudo de novo. Não teria outro filho naturalmente, porque o pós foi muito traumático, mas, né, não deixaria, jamais pensaria em não ter a Isadora. Quem conhece ela sabe que ela é perfeita. Obrigada, Cris. Antes de nós darmos sequência, eu quero mandar um abração para uma pessoa muito especial, que talvez não esteja assistindo ao vivo agora a nossa live, mas com certeza vai assistir depois, que é a Karina, que trabalha no SESMIT, na área ambiental. Estava combinado que a Karina participaria online conosco, trazendo uma mensagem para as nossas mães. Eu sou mãe, para quem é mãe sabe, né? Eu já me emociono, eu sou mais chorona. Meu primeiro filho foi criado por babás, e na época em que eu trabalhava, as babás eram meninas de 14 anos que vinham do interior para ficar na nossa casa, e ela não dava devida atenção para a alimentação, então ele ficou muito tempo no hospital. E como é desafiante quando nós temos que unir o trabalho com a maternidade e com a saúde dos nossos filhos, que, na verdade, é por isso que a gente existe depois que a gente é mãe, né? Eles passam a ser o nosso ponto principal de referência. Então, a Karina também está cuidando do bebê dela, né? Ela está em Curitiba, o trabalho dela permite o home office, e ela é uma inspiração para todos nós, na forma como ela está conduzindo isso. E claro que ela tem todo o apoio do gestor, tem todo o apoio da empresa, né, com relação a isso, mas acredito que ela é quem mais se desafia diariamente. Então, Karina, receba toda a nossa energia positiva. Você já recebeu um coraçãozinho aí no WhatsApp de todas nós, tá? Estamos com você aí. Quem quer falar agora? Kelly, como é que foi o desafio de trabalho e maternidade para você? A gente fala assim que ela já pegou pronto. Ela já vai corrigir essa frase, tá? Ela não pegou pronto. Boa tarde, pessoal. Eu acho que a maioria das pessoas já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Kelly, sou supervisora da logística. Domingo vai fazer 10 anos e eu vou ganhar a placa, né, Cris? Tá combinada? Mas domingo faz 10 anos. Então, até dezembro eu vou estar na Atlas, porque eu vou ganhar a placa. A minha história, tanto profissional quanto na maternidade, elas andam bem juntas, porque ambas aconteceram na Atlas. Eu vou falar um pouquinho primeiro da maternidade, para depois chegar na ascensão profissional. Eu entrei na Atlas em 2013, e na minha entrevista, o meu gestor, na época que me contratou, ele perguntou se eu teria intenção de ter filhos, né? Eu acho que naquela época era muito comum, assim, aquela preocupação se as mulheres teriam filhos ou não. Eu falei, olha, na verdade, eu já estou grávida tem 2 anos, né? Porque nós já estávamos na fila de adoção, já fazia 2 anos. A gestação natural não ocorreu, eu tive alguns problemas, tive algum aborto, e aí eu pensei, não, chega de sofrer, já tinha entrado na fila de adoção, né? E aí, então, em 2013, eu entrei na Atlas. Aí passou-se 3 anos, em 2016, quando a Cris voltou para a Atlas, ela me promoveu a líder, e logo depois da minha promoção, em 6 meses, eu recebi uma ligação, era o juiz, né? A gente sempre fala que era o nosso médico parteiro, e ele falou, olha, chegou a sua vez, se você puder vir aqui no fórum para conversar. A gente chegou lá e tinha 3 crianças. Então, da noite para o dia, eu me tornei mãe.
Eu pensei, pronto, agora eu vou ser demitida, né? Eu recém tinha sido promovida. Mas, na verdade, foi totalmente ao contrário. Eu tive muito apoio da empresa como um todo e da Cris Coll. Assim, ela me ajudou muito, ela me apoiou. Fizeram, inclusive, uma festa, assim, tipo, a empresa inteira abraçou a causa, foi um negócio muito bonito. Eu me surpreendi demais, porque eu não imaginava que todo mundo abraçaria a minha causa. Eu cheguei para trabalhar na segunda-feira, depois, né? A minha mesa estava toda enfeitada, tinha brinquedo, tinha roupa, tinha de tudo. Falei, Jesus amado. E eu nem sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, enfim, já estava todo mundo comemorando. Tirei 4 meses de licença maternidade. A empresa ofertou 6, mas eu estava mais descansada no trabalho, então eu optei pelos 4, as mães vão me entender. Pensei 4 de maternidade, vou voltar, né? Porque eu precisava descansar um pouco. Não foi fácil no início da maternidade, porque apesar de que a gente já vinha se preparando, a gente não tinha uma estrutura assim em casa, né? E as crianças, elas, apesar de eu não ter parido elas, né? Elas vieram pelada, então não tinha roupa, não tinha nada, né? A gente teve que correr atrás de tudo, de quarto, mas o legal é que elas puderam participar de tudo isso. Então, elas escolheram o quarto delas. Os nossos ultrassom, quem fez eram os psicólogos que acompanhavam. O juiz foi o que fez o parto e falou: ó, é seu, não tem devolução, leva. E a empresa me deu muito apoio. Inclusive, teve épocas assim que precisava trabalhar, não tinha com quem deixar, trazia os filhos para a empresa. Teve até um dia que eu trouxe a menorzinha, ela tinha 3 aninhos, eu acho que a Cris nem estava esse dia aqui. E eu falei, Marielle, cuida, dá uma olhadinha que eu preciso subir numa reunião e já volto. A gente estava lá embaixo, aí subi na reunião, desci. Quando eu cheguei lá, eu falei, e aí ela se comportou? Ela falou, não, ela está tranquila, desenhando ali no cantinho. Eu vou lá ver, ela tinha desenhado em todas as mesas. Eu falei, meu Deus do céu, agora que eu vou ser demitida. Mas não, assim, a empresa sempre me apoiou muito. É uma história linda, apesar de eu não ter sentido as dores do parto, mas pode ter certeza que senti outras dores que foram muito mais difíceis, a espera pelos 5 anos, né? Elas são perfeitas, incríveis, e tenho muito orgulho de ter construído a minha família dessa forma, né? É um desafio bem grande. Elas não vêm pronta porque você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que ensinar boas maneiras, tarefa. Meu, como tem tarefa naquelas escolas. E agradeço muito a Atlas por ter abraçado a causa comigo. A Cris Braz também foi uma pessoa que me ajudou muito, muito, quase ninguém sabe, mas ela praticamente vestiu minhas filhas por 2 anos, 3. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram nessa questão. E seria basicamente isso, né? O desafio é grande. Depois que eu voltei da licença, eu não fui demitida, eu fui promovida de novo. Então, a gente sempre tem o desafio da profissão, mas a empresa apoia quando precisa e ela te dá a oportunidade. Então, para quem está assistindo, se tem o sonho da maternidade, não desista. É exaustivo, a linha tênue entre a paciência e a, e a loucura é grande, né? Eu sempre falo assim, não sei, às vezes a gente não consegue controlar porque não é fácil, ainda mais 3. Que nem eu falei, foi da noite para o dia, eu tive que ir aprendendo. Elas me ensinaram, na verdade, a ser mãe, né? Quando a gente chegou lá para buscar elas, a gente não ouviu o choro do bebê, mas a gente ouviu uma porta se abrindo e falando assim, a nossa mamãe veio nos buscar. E eram 3 crianças correndo, nos abraçando e falando, quando que a gente vai para casa, mamãe? Então, tipo assim, é emocionante e é bem bacana. Então, tinha sido promovida a líder, né? Aí depois eu entrei como analista comercial na época. Aí depois o comercial voltou para São Paulo, aí eu fui para logística, né? Aí quando a Cris entrou, eu fui promovida a líder e depois da licença maternidade, quando eu retornei, aí surgiu a oportunidade da supervisão, né? E aí ela me deu essa oportunidade e a gente está aí batalhando, lutando
Sabemos que tem bastante coisa para melhorar, mas a gente está sempre buscando isso aí. Como que eu fiz para subir de cargo? Sempre trabalhei de forma honesta, transparente, dedicada, né? Inclusive, trazia os filhos para o serviço quando precisava. E nunca me privei de nenhuma situação assim que eu não pudesse resolver ou ajudar. A maioria das pessoas que estão aqui sabe, quando precisam da minha ajuda, eu estou sempre disponível, independente do setor, se é da minha área, se não é da minha área, se eu tenho conhecimento, eu procuro ajudar. Eu trouxe alguns dados da Cato, numa pesquisa que teve agora em março. E nessa pesquisa diz que 50% das mulheres adiam a maternidade ou têm medo de engravidar e perder o bonde da carreira. Então, ouvir a história de gestoras que se desafiaram, né, a ser mãe de 3, né, de uma vez só, como você falou, ainda está numa construção, talvez, né, durante a vida aí demore muito tempo para estarem prontos, mas com certeza o teu papel você está fazendo, e todos os desafios que vêm com isso, né, quando nós precisamos do equilíbrio, e principalmente, a Kelly falou, e vocês vão ouvir novamente aqui, a importância do gestor nesse momento da mulher. Olá, pessoal. Então, meu nome é Cristiane Cola, tá? Eu sou gerente de logística. A Kelly teve uma gravidez de 1 semana, a minha foi um pouco mais curta, a minha foi de 4 meses. Meu filho nasceu de 3,70 kg, uma bênção de Deus, gente, não foi para UTI nada, né? Na verdade, eu casei grávida. Então, eu e o Fábio, a gente namorávamos há 1 ano, descobri que estava grávida quando voltei da Bahia, e eu sozinha lá, tá? Cheguei aqui, fiz o teste positivo, em 60 dias nós estávamos casados, em 4 meses depois o filho nasceu. Mas aí é a questão de que a Giovana até comentou, né? O apoio que a empresa, os teus colegas, os gestores precisam nos dar. Eu entrei na Atlas com 19 anos, entrei de recepcionista, e aí eu fui crescendo na empresa, e até que eu trabalhava nesse momento na área comercial. E aí acabei engravidando, então não foi nada planejado, foi um susto. Desde o primeiro momento, assim, que a gente viu o exame de farmácia, foi maravilhoso, né? Então a gente já abraçou, não sabíamos como que íamos fazer, mas esse era um detalhe importante, que nós tínhamos um filho e que viria com muito amor, né? Aí eu tive alguns problemas na empresa, né? Então, na época, infelizmente, eu tinha... Isso não aconteceu com certeza só na Atlas, né? Mas antigamente algumas gestões não se preocupavam muito com as pessoas, né? E foi assim um momento bem difícil. Então, a minha vida pessoal foi muito tranquila, meu casamento, a nossa casa, a gente financeiramente era horrível, mas deu tudo certo. Só que aqui a cobrança era um tanto excessiva. E eu, com 5 meses de gestação, foi o pior dia da minha vida. Nós estávamos no ultrassom e o médico falou: você está com dilatação. E aí eu perguntei para ele: e se nascer? Ele falou: se nascer, não sobrevive. Então foi assim, horrível, né? Eu fiquei 20 dias em casa, aí a gente fez o tratamento, enfim. Quando retornei para cá, nada mudou, continua um inferno. E eu tinha decidido que eu não ia mais, eu ia tentar pensar no meu filho, não ia tentar sofrer e tal, né? Mas, enfim, chega uma hora que a gente não... Eu me lembro da última vez que eu falei, hoje é o último dia que eu choro, né? Pelo trabalho nesse sentido. Eu sentei lá fora com o Alcindo, quem conheceu a expedição antigamente, tinha uma parte redonda, e aí foi a última vez, realmente, porque se eu não me preocupasse, se eu não pensasse no meu filho, infelizmente eu perderia ele. Graças a Deus deu tudo certo, também parecido com a Cris, né? Trabalhei até o fim, trabalhei até
o último dia, trabalhei na sexta-feira, no sábado me internei e o bebê acabou nascendo na terça-feira. Ele era lindo, apesar de cara de joelho, né? Mas assim, a coisa mais maravilhosa que tem. E aí foi que nasceu o nosso primeiro filho, né? Aí a gente decidiu que nós sempre queríamos ter 2 filhos, então eu falei, vou parar de tomar anticoncepcional, porque com 4 anos de diferença, né? Demora um tempo para engravidar e tal. E aí vai para que saia um da faculdade entre o outro, né? Então, já pensando ali financeiramente. Questão de 2 meses, 3 meses eu estava grávida. Enfim, que nasceu o outro com 3 anos e meio de diferença. E aí vem a diferença da empresa, a diferença do gestor. Meu diretor, na época, era uma bênção de Deus, sempre me tratou muito bem. A gravidez foi maravilhosa, sabe? Então, assim, foi tudo uma tranquilidade. Ele fez uma festa de aniversário e despedida para mim. A minha equipe, antes, os meus colegas, e depois, quando eu já era coordenadora, sempre tiveram do meu lado, sempre me apoiaram, mas eu vejo que existiu uma diferença muito grande, esse apoio, né, que a Kelly comentou, que a Cris também comentou, né, quando a empresa está junto contigo, quando os colegas estão junto contigo, e realmente foi maravilhoso. Eu não fiquei na época era 4 meses a licença maternidade, eu acabei voltando antes por opção, mas assim, o segundo filho foi muito mais tranquilo, né? A gente já sabia como que era, sabia o processo, ele já tinha o quarto dele, ele já estava tudo organizado. E eu acredito que nós somos assim uma família muito abençoada, porque nós tivemos um apoio sempre da família, nossa família toda mora aqui. O primeiro filho foi cuidado por uma tata que ele adorava ela, então realmente ela cuidava muito bem dele. E o meu segundo filho, depois os dois, né? A minha irmã cuida deles há 12, 13 anos. Então, há 12 anos, que o João está com 13. Então, assim, a gente sempre teve muito apoio da família, e eu vejo que isso também é muito importante. No trabalho, para mim, ter o filho nunca foi um problema, exceto esse ponto que eu comentei ali da gestação, né? Sempre tive apoio do Fábio, sempre tive apoio da família, sempre tive apoio da empresa, então foi muito bacana. Realmente, a Cris comentou sobre que nem sempre é 50%, né? Eu acho que eu sou privilegiada, porque eu tinha 50%. Como eu voltei a trabalhar cedo, a gente combinou que uma noite cada um, né, acordava e cuidava. Eu queria descansar. Não, eu voltei antes por opção. Mas assim, gente, daí falando de mim, né, do meu crescimento aqui na empresa, nunca foi um impeditivo essa questão de maternidade. Eu acho que a empresa realmente sempre apoiou, sempre cuidou, e eu vejo que a gente, independente de mãe ou gestor, temos que cuidar das pessoas que estão conosco, porque não é um sonho da mulher, é um sonho de todos, né? Independente se for homem, se for mulher, muitos têm esse sonho da maternidade. E quem não tem é normal, isso pode acontecer. Mas quem tem, eu vejo que a gente tem que apoiar, abraçar. E eu, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa privilegiada de poder ter sido apoiada pela empresa e poder ter sido apoiada pela família. A Cris apoia tanto que lá no setor estão anjinhos da fertilidade que não sai mais de lá. Lá no setor, volta uma, tem mais 2 de licença e assim vai, né? Quer engravidar, vai na logística. E a cadeira dele combinando feira, né? Então, assim, como a Kelly, né? Semana que vem faz 7 anos que eu retornei, da Totaliza e 20 anos de empresa. Então, eu entrei na Atlas com 19 anos, eu fiquei 13 anos aqui. Entrei na recepção, fui crescendo, fui trabalhando muito. Tenho certeza que o meu crescimento aqui dentro foi em cima do meu trabalho, mas também eu agradeço a empresa porque ela sempre me oportunizou para chegar até onde eu cheguei. Então, todas as oportunidades que tiveram, eu soube abraçá-las, mas não adiantava eu querer abraçar se a oportunidade não tinha. Então, eu sou muito grata por isso. Aí eu saí em 2012 e retornei em 2016, quando eu saí, eu era coordenadora, não existia cargo de gerente na empresa nessa época. E aí, agora, quando eu já retornei gerente de logística, que é onde eu estou hoje, né? E pretendo continuar aí por mais alguns anos. Como a Kelly falou, tem muita coisa para a gente fazer, para desafiar.
E assim, gente, para as mulheres que estão nos assistindo, né? É desafiador ser mãe? Sim. É desafiador ser líder? Sim. Mas dá para andar com os dois. É possível, sabe? E tenho certeza que a Atlas, os gestores de vocês, vão apoiar vocês. Então, se essa é a preocupação ali que aparece na pesquisa da Cato, não se preocupe. A Atlas com certeza vai apoiar vocês. Obrigada, Cris. E chegou uma pessoa agora, eu até estava pensando nela, porque aqui na Atlas nós temos uma mamãe Atlas, né? Então, toda mulher que é gestante aqui dentro da empresa, a Dani está lá bem escondidinha, né, Dani? Mas toda mulher que é gestante aqui dentro da empresa, que às vezes tem uma dificuldade, tem uma dúvida, inclusive em aceitar-se grávida. Parece que é estranho isso, né? Mas muitas mulheres no início da gestação não se aceitam, né, grávidas. E aqui nós temos também o projeto Acolher. Então, se vocês têm esse sentimento, não fiquem em sofrimento sozinhas, né? Procurem as fontes de apoio que nós temos dentro da empresa. A primeira é ter o gestor, com certeza. Mas nós temos outras fontes de apoio aqui para você, né? Além do Mamãe Atlas, os sintomas que a gente tem da gravidez, né? A Cris falou aqui da depressão pós-parto, né? Existe, não é mito, isso existe. Então, antes disso, quando você faz um pré-natal, é importante que você faça também um pré-natal psicológico, porque vai passar muitas coisas nos nossos pensamentos, muitas dúvidas, muitos desafios, e às vezes você não tem para quem perguntar. Aqui na Atlas você tem, tanto o Mamãe Atlas quanto o Projeto Acolher. Então, né, sintam-se à vontade para buscar isso. A Cris falou sobre planejamento de carreira, e o nosso próximo encontro vai ser planejamento de carreira, por que não fazemos? E já temos algumas ideias dessas respostas, tá? A Dulce está aqui conosco também. Depois, quando você se sentir à vontade para fazer uma contribuição, você me sinaliza que eu passo o microfone para você. Respira, tá? As meninas daqui a pouco vão te dar uma aguinha, né? A Dulce está bem emocionada, mas ela tem uma história linda também. É uma história que não é comum, né? Mas é uma história de muitas mulheres e ela tem muito a contribuir também. Depois ela vai vir aqui, quando ela se sentir mais à vontade, ela sinaliza e eu cedo o lugar para você, tá? E agora, quem que quer falar sobre o desafio de trabalho e maternidade? Oi, pessoal. Eu vou começar falando da minha vida profissional, porque eu sou acho que a mais novinha mamãe aqui, né? 5 meses e meio. Então, eu estou há 12 anos na Atlas. Eu entrei como secretária executiva. Aí depois, não vou lembrar agora de cabeça, depois de quanto. Nesse meio tempo, na verdade, eu ajudei vários setores, né? Cuidei da parte de viagens, assessorava os diretores, sócios, feiras, congresso, convenções. Sempre estava ajudando, tipo, era aquele negócio assim, pau para toda obra, né? Ah, não sei o quê, não sei o quê. A Fran resolve, a Fran resolve. E aí, acho que foi em 2019, eu acredito, quando o André entrou, ele me fez, antes disso, na verdade, o Clóvis me fez uma proposta para assumir a supervisão do trade marketing, mas era em São Paulo. E eu tinha conhecido uma pessoa e sempre, até então, tipo, eu colocava minha vida profissional na frente, né? Fiz faculdade, me formei, fui para fora. Aí surgiu a oportunidade em 2011 da Atlas. Atualmente eu morava em Curitiba, fazia 5 anos que eu morava em Curitiba. Surgiu a oportunidade de vir trabalhar na Atlas. Vim, né? Que daí também eu ia ficar perto da minha família. Confesso que no primeiro mês eu me arrependi, né? Eu falei, o que que eu vim fazer nesse fim de mundo? Mas tudo bem. Mas depois, né, não me arrependi mais, porque aqui dentro eu cresci muito, assim, nesses 12 anos, né? Então, aí sempre dando preferência na vida profissional.
Mas eu tinha o sonho de um dia ser mãe e ter uma família. Então, o Clóvis me fez essa proposta, né, para assumir, só que na época eu tinha que morar em São Paulo. E aí, como eu já tinha conhecido o Lucas, a gente estava, né, tinha iniciado um relacionamento, eu falei, acho que agora é o cara certo, acho que agora vai o negócio. Eu recusei. Eu agradeci o Clóvis e falei, Clóvis, por questões, né, pessoais, eu não vou assumir porque eu tenho planos pessoais. Tá. Logo em seguida, o André me fez uma proposta para assumir a supervisão da gestão de facilities, que na época era cuidar da parte da zeladoria e do refeitório. Eu não tinha noção de nada, né? Falei, mas seja o que Deus quiser, falei, eu vou assumir, né? E assumir foi muito desafiador, porque são duas áreas assim que, queira ou não queira, você lida diretamente com as pessoas. É comida e limpeza. Então, assim, me incomodei. Mas, assim, tentei fazer e dar o melhor de mim, né? Então, sei que muitas coisas, assim, ficaram a desejar, muitas coisas melhoraram. Aí veio a pandemia, né? Então, acabou que também dificultou um pouco mais esse trabalho, assim, foi mais difícil, foi mais desafiador ainda, porque a gente tinha que dobrar o cuidado na limpeza, redobrar o cuidado no refeitório, questão da alimentação e tudo, foi bem desafiador, assim. Aí, logo depois, Márcio me chamou para conversar, que com essa questão da pandemia, a gente veio a questão do home office, então deu para saber que a gente poderia trabalhar em qualquer função de praticamente qualquer lugar. Então, ele me fez de novo a proposta para assumir a supervisão do trade marketing. E aí eu falei, mas não precisa ir embora para São Paulo? Ele falou, não precisa. Porque eu já tinha planejado engravidar em 2020. Então, eu já tinha ido na médica, já tinha parado de tomar anticoncepcional. Aí veio uma pandemia. Só que daí você pensa assim, meu Deus, uma pandemia que ninguém sabia o que ia acontecer. Tipo, todo mundo achava que ia morrer. Falei, como é que eu vou engravidar no meio de uma loucura dessa? Falei, não, segura. Então, seguramos a gravidez. Aí o Márcio fez a proposta. Eu falei, tá, mas não precisa ir embora para São Paulo? Não. Falei, então vamos assumir mais esse desafio aí, né? Outra supervisão, outra área, que inclusive era uma área que eu gosto muito, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu amo fazer feira, eu amo fazer evento, dá trabalho, dá estresse, né, Dulce? Mas assim, você vê o depois, aquilo tudo construído, tudo lindo, as pessoas, né, participando, gostando, as pessoas lá na feira admirando os produtos que são fabricados aqui, né, por vocês, pela grande maioria, é muito assim legal de você ver. Então, assim, e aí passou aquele negócio da pandemia e tal, né? Aí o meu relógio biológico também já estava assim, né? Tum, 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 tipo, tá na hora de engravidar, né? Aí sentamos, conversamos de novo. Vamos tentar engravidar? Vamos. Parei de me cuidar, isso em agosto de 2021. 21. Fui na médica, né? Fiz bateria de exames, tá tudo normal, tudo certinho. Bora tentar, bora tentar. Só que assim, eu parei de me cuidar, mas eu não fiquei tipo, meu Deus, hoje é meu período fértil, é hoje, tem que ser hoje. Não. Eu deixei, eu desencanei. Eu falei, se for para ser, vai ser, a hora que for, vai ser. E aí, janeiro de 2022, nós tivemos a nossa convenção em Foz, também foi, acho que foi o evento mais desafiador que eu tive na minha vida profissional, porque estava tudo organizado, tudo certo, de repente dá um surto de pandemia de novo, tipo, né, vamos cancelar, não vamos cancelar, vamos fazer, mas vocês são loucos em fazer, vocês vão colocar a vida das pessoas em risco, não sei o quê. Resumindo, decidimos fazer, eu fiquei 10 dias isolada, em casa, sozinha, longe de todo mundo, porque eu não queria me contaminar, porque eu era a pessoa que organizava o evento, como é que eu não ia estar lá? Aí fui, fiz o evento e lá no evento, tipo, né, a gente exigiu que as pessoas fizessem antes de viajar. Tivemos um grupo de 80 pessoas, a gente teve 13 baixas.
cada resultado do exame que vinha, que a pessoa tinha positivado, tipo, eu chorava, eu ficava triste, eu falava, meu Deus do céu, eu emotiva e não sei o quê. Aí voltei para cá, fiquei uma semana aqui, na outra semana seguinte fui para São Paulo numa feira, né, Daiana? E descarrega fogão, e tira a caixa, e arruma, e põe, e não sei o quê. Voltamos na sexta-feira e a Daiana quase ficamos sem combustível na, na estrada, né? Eu passei um nervoso, um sufoco que só por Deus. Aí isso foi na sexta, chegamos na sexta-noite, na segunda, no sábado à noite, a gente fiz um lanche, no domingo eu acordei com mal-estar, eu falei, nossa, aquele lanche não me caiu bem. Tá, no domingo, na segunda, eu tirei um dia de folga, né? Na segunda, de novo, com aquele mal-estar, aquele negócio ruim, assim, eu falei, nossa, mas não comi nada diferente, né? Tá. Fui numa farmácia de tarde e comprei um teste de gravidez. Aí à noite eu fiz e deu os 2 risquinhos. Falei, Jesus, estou grávida. Mas será que eu não fiz errado? Será que tá certo? Tá. No outro dia fui e fiz o de sangue. O resultado saiu tipo 9 e pouco da noite. Positivo. Saí em números, né? Mandei para minha médica. Ela me deu os parabéns, falou que já era para ligar no outro dia, já agendar a consulta como gestante, não sei o quê. Eu falei, doutora, eu tô grávida? Ela falou, Fran, você tá gravidíssima. Aí foi uma mistura, assim, de sentimento, de emoção, de na hora é feliz, risada, e depois me deu uma crise de choro, que eu pensei, meu Deus, e agora? Não sou só mais eu, tem alguém dentro de mim. Aí eu guardei segredo por mais 10 dias. Aí eu contei pro Lucas, no dia do aniversário dele, que era dia 26 de fevereiro, eu dei para ele de presente de aniversário, né, que ele ia ser pai. Aí ficou entre só nós dois, passou mais que eu queria esperar mais chegar perto dos 3 meses para, né, saber se estava tudo certinho mesmo. E aí eu marquei um horário com o Clóvis, com o Márcio para conversar, né? E aí comecei a conversar, fiz toda uma introdução assim. Aí o Márcio disse que me olhava e falava assim: a Fran vai pedir a conta. A Fran vai pedir para sair da empresa. Aí eu contei que eu estava grávida. O Márcio chorou. O Clóvis levantava de pé e colocava a mão na cabeça. Então, assim, foi, né, planejada a minha gravidez. Continuei até meu 7º mês. Continuei viajando, indo para a feira. Foi, assim, uma gravidez também abençoada. Não tive nem gripe, gente, eu não peguei, né? Claro que eu me cuidei, usei máscara a gestação inteira, assim. Eu fazia atividade física, academia 3 vezes na semana, 2 vezes na semana fazia pilates. Então, assim, eu me cuidei, me preparei, porque fui decidir também na última semana ali a forma, a via do parto, né? Tive parto normal. Quando eu estava com 9 de dilatação, eu me arrependi, né? Eu olhava para minha médica e eu só falava assim que aquela dor não era de Deus. Eu olhava para o Lucas e eu tinha vontade de matar ele. Mas eu, né, fui até na academia até na quarta-feira, trabalhei até na sexta-feira, tanto que muita gente brincava assim, meu Deus do céu, essa criança vai nascer aqui na Atlas? Você vai parir aqui na Atlas? Fui muito, muito bem cuidada por todo mundo. Quando eu ia, né, para as feiras, né, até eu, a Daiane e o Márcio também passamos um perrengue, né, que o nosso voo foi cancelado. Nosso voo já era 3 horas da manhã. Nosso voo foi cancelado, nós dormimos no aeroporto, mas assim, o Márcio, a Daiana, tipo, né, uma preocupação comigo, uma atenção, um cuidado, assim, sabe? Nas outras feiras também, tipo, gente, eles não deixavam eu fazer nada. Não, você não pode pegar isso aqui, Fran, você tá grávida. Então, assim, às vezes que eu precisei sair para ir para médico, fazer exame, também, assim, super de boa, super tranquilo, né? E aí eu trabalhei até na sexta-feira, dia 30 de setembro, e aí a previsão era 8 de outubro. Eu falei, então, gente, eu vou tirar uma semaninha para dar uma descansada, né? Aí na segunda-feira, 10 para as 6, a Paula resolveu nascer. Então, foi mudança de lua, realmente mudança de lua. A Paula nasceu.
E agora eu vou falar um pouquinho, tipo, da parte do se tornar mãe. Eu tinha muita... Enquanto ela estava aqui, aonde eu ia, ela ia, o que eu comia, ela comia, então, tipo, tudo muito tranquilo. A partir do momento que a criança nasce, você pensa, meu Deus, e agora? Né? Você tá lá no hospital, tem enfermeira, tem médico e tal, você vai para casa. E agora? Só que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Parece que tem uma chavinha aqui dentro de você que vira e você se transforma. É fácil? Não é. Eu só pensava assim, meu Deus, o que que eu fiz da minha vida? Eu tinha uma rotina, né? Eu não tinha mais rotina, eu não tinha mais horário para tomar banho, não tinha mais horário para comer. Eu tive problema com a amamentação, ela não mamava, ela só dormia. Ela perdeu peso. Aí, quando a criança nasce, você faz o teste do pezinho. Com até 5 dias de vida, você tem que refazer o teste do pezinho. Saiu o resultado do primeiro teste e deu uma alteração para fibrose cística. Isso, eu recebi uma mensagem do laboratório lá de Curitiba que tinha dado essa alteração e que tinha que repetir o exame com urgência. Nunca tive visto falar nisso, né? Vai no Dr. Google. Pior viagem da minha vida. Ter olhado o que era essa tal de fibrose cística. É uma doença que afeta pulmão, ou intestino, ou os dois. E quem tem essa doença não tem uma vida longa. O máximo é 21 anos. Eu entrei em desespero, porque eu olhava para minha filha era perfeita. Eu pensava assim, gente, ela não pode ter isso. Não pode. E aí você começa a ler, é cada vez pior. Os relatos, as coisas que você vai vendo. Eu falava, meu Deus do céu. Foi no dia 11 de outubro, era aniversário do meu pai, o Lucas estava viajando, eu estava lá na casa dos meus pais, foi um dia que deu um dilúvio, que alagou até Pato Branco, que não sei o quê, e eu não queria contar para os meus pais que eu tinha recebido aquela, né? Então eu não tinha com quem compartilhar, não tinha com quem falar no dia. Então, assim, foi acho que o pior dia da minha vida. Eu passei a noite em claro, tipo, chorando, olhando para minha filha, e eu não aceitava, não aceitava, não aceitava. Aí no outro dia, era dia de Nossa Senhora Aparecida, eu sou católica, eu fiz uma promessa, aí no outro dia eu consegui conversar com o pediatra dela, fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida que livrasse a minha filha, que... Aí o médico falou assim, Fran, não se desespera, porque às vezes, dentro de um mês, pode ser que dê alteração mesmo. Vamos repetir o exame. Aí eu já tinha feito esse no particular. Saiu o resultado, tinha dado maior ainda a alteração. Repetimos o teste de novo. Aí eu fui consultar com ele, com o pediatra, porque como ela tinha perdido peso, né? Então eu tinha que dar de mamar para ela a cada 2 horas. Aí ele me falou assim, nós conversamos tudo, ele falou assim, mãe, que gosto tem a tua filha? Falei, não sei. Ele falou, você nunca lambeu a tua filha? Daí eu falei, não. Daí ele falou assim, animal, quando nasce, o que que a mãe faz? Daí eu falei, geralmente lambe a cria. Daí ele falou assim, então lamba a tua filha. E eu lambi ela. E ele falou assim, que gosto ela tem? Daí eu falei, ela é docinha. Daí ele me olhou e falou assim, então a tua filha não tem fibrose cística. Eu falei, como assim, doutor? Doutor experiente, doutor Renê tem acho que mais de 70 anos. Ele falou assim, criança que tem fibrose cística, ela é salgada. Aí saí do consultório, lambendo a menina, falava, Lucas, lamba ela, tipo, lambia. Daí eu ficava assim, para ter certeza, eu falava, mas certeza que não é? Aí fizemos, né, saiu o resultado do terceiro teste e graças ao bom Deus, deu normal. Então, assim, foram, acho que os 20 piores dias, assim, da minha vida, porque é uma tensão, é só, tipo, acho que claro, o Lucas também se preocupou, tudo, mas, assim, mãe é diferente, né?
Eu falava assim, meu Deus, não pode ser, não pode ser, não vai ser, não vai ser. Eu rezava dia e noite, eu pedia para Deus dia e noite que não fosse, realmente não foi. Depois disso, as coisas, tipo, se engrenaram, assim, a gente, né, criou uma rotina. Ela é um pãozinho, gente. Ela é uma bênção de Deus. Ela dorme a noite inteira. Eu não perdi uma noite de sono até agora. Ela só fica brava. Hã? Parede de lamber, né? Agora eu beijo, assim, que às vezes ela faz. Ela fica brava já que a gente beija ela. Ela tá com 5 meses e meio, então já tá quase na hora do meu retorno, né? Então eu tô trabalhando muito isso, porque desde que ela nasceu é 24 horas, nós duas e nós duas. Agora, pensei muito se volto a trabalhar ou fico com a minha filha. Li bastante sobre isso, mas uma coisa que eu li, que eu achei interessante, é assim, que nós, pais, nós somos o espelho na vida dos nossos filhos. Então, eu penso em dar o melhor para ela, dar o melhor exemplo para ela. Claro que, para mim, ficar em casa, eu criar minha filha, eu cuidar da minha filha, seria perfeito. Mas a minha filha vai crescer, a minha filha vai ter a vida dela, ela vai estudar, né? Ela vai viver. E eu não posso também, tipo, parar a minha vida 100% por causa dela. Então, eu acredito que eu esteja tomando a melhor decisão para nós duas. Eu vou voltar a trabalhar. Assim, espera, né, Márcia? Eu quero voltar a trabalhar porque eu quero dar o exemplo para ela, como mãe e principalmente como mulher, para ela ter como exemplo, tipo, de ser uma mulher independente, dela estudar, dela ter a carreira dela, né? Dela ter o dinheiro dela ser quem ela quiser, dela não precisar depender de ninguém. Então, a minha decisão é voltar a trabalhar. Eu vou colocar minha filha numa escolinha. Eu sei que também eu vou deixar ela lá de manhã, eu só vou ver ela no final do dia. Vai doer? Vai. Já tô com o coração na mão. Mas eu acredito, assim, que lá ela vai estar também muito bem cuidada, porque são pessoas que estudaram para isso, então ela vai ter a questão do aprendizado, vai ter a questão da socialização. Então, acho que isso vai ser bom para nós duas. E vamos ver como que vai ser aí agora esse novo desafio, né, do mãe versus profissional. Mas eu acredito que eu vá conseguir superar mais esse desafio também. Sim, obrigada. Desculpe se eu falei demais. Então, pessoas, diante de uma família estruturada, com pai, mãe, um planejamento na gravidez, ter um filho é desafiante. Você imagine quando a mãe é uma adolescente, tem que cuidar ainda do pai da criança, né? É um desafio gigante. E histórias como essa nós temos muitas aqui. Mas antes de passar a palavra para a nossa próxima palestrante, eu gostaria de fazer um agradecimento. Quem aqui é operador especializado? Eu gostaria que ficasse em pé, por favor. Essas meninas aqui trabalham na produção, né? Obrigada, meninas. E hoje, né, na produção com operadoras especializadas, vocês estão nos ajudando a aumentar o nosso time de pessoas que estão se preparando para a liderança. Né? Então, vocês estão vendo que não é fácil, que é desafiante, mas é possível. Então, eu gostaria que vocês se nutrissem de tudo isso que está sendo falado aqui, assim como todas as nossas gestoras, para as pessoas que estão online e querem o cargo de liderança, é desafiante, mas é possível. E a gente quer elevar esse número de mulheres na gestão, então desafie-se também. Mas agora, voltando a falar de gravidez na adolescência, vou passar a palavra, Aline. Eu gostaria que você nos contasse
Como é que foi esse desafio de trabalho e maternidade para você? Então, me chamo Aline, sou líder de RP, e como a Agir Bem começou, não foi nada fácil, né? A gente começa sempre atropelando tudo. Antes de ser profissional, eu fui mãe. Aos 16 anos, nada preparada, sozinha, sem ajuda do pai, com uma família cheia de problemas, mas a gente superou. Graças a Deus, eu sempre tive apoio da família, né? Do meu pai, da minha mãe, embora o pai tivesse problema com alcoolismo e tudo mais. Sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, esteve comigo a minha gestação inteira, né? A primeira pessoa que sentiu o meu bebê mexer foi o meu pai. Então, comecei a vida sendo mãe. Eu costumo brincar que a minha filha tem metade da minha vida. Então, a gente aprendeu muito junta, né? Sempre fomos nós duas, com a ajuda da minha família, graças a Deus. Mas, né? Minha primeira oportunidade de emprego, quem me ajudou foi a minha tia, que, ó, tá aqui, o emprego tá aqui, vai lá, trabalha, faz a tua vida, você não precisa de nada, né? Você consegue, vai lá e faz. Então, foi aos pouquinhos, né? Quando eu senti a necessidade, né? Fui meus 16, então eu parei tudo, eu parei de estudar, fui cuidar da minha vida, da minha família, né? Do meu irmão, que era mais novo do que eu. Então, decidi parar de estudar. Quando eu, né, voltei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar e senti necessidade de voltar a estudar, faz falta, né? Pô, eu era uma menina, né? E precisava mesmo chegar em algum lugar. Então, voltei e me senti a tia da turma, né? Imagina, eu com 21 anos, meio dos adolescentes, lá trabalhava o dia inteiro, chegava na escola à noite, aquela bagunça, aquela gente gritando, aqueles adolescentes bagunçando, mas eu precisava, eu tinha que terminar. Então, a minha parte de ser mãe, eu aprendi junto com a minha filha. Não tive muito tempo para isso também, como diz a Cris, a gente planejou. Então, me vi grávida aos 16, pronto, se vira, né? Vai ter que tocar a tua vida e vai ter que fazer. E quando eu cheguei na Atlas, eu já tinha retornado ao estudo. Então, aqui, o meu apoio maior foi para minha carreira profissional. Sempre tive alguém que me cobrou, né, Lucy? Tem certeza disso? Então, foi aqui dentro que eu cresci como profissional, que foi onde eu busquei fazer minha faculdade, a empresa me ajudou, graças a Deus eu consegui, né? Hoje eu tenho uma família estruturada, né? O meu marido agora é uma pessoa que me apoia, que me acompanha. Não pensamos em ter uma outra criança por enquanto, né? Porque vamos dar um tempo para as coisas, né? Já que eu atropelei lá no começo, agora vamos devagar. Então, mas graças a Deus aqui dentro eu consegui, né, chegar até onde eu cheguei e não é aí onde eu vou parar, né? Então, vou continuar buscando, melhorando. Tem um desafio novo que eu ganhei do Jussier agora, que é a liderança. Então, né, e buscar me preparar para isso. É tudo novo, é tudo diferente do que eu fiz até agora. Estamos aí. Não foi fácil, né? Chegar até aqui não foi fácil. E não vai ser fácil, né? Tô com uma filha adolescente, ela vai entrar na faculdade. O que eu faço, né? Então, é tudo novo o tempo todo. A gente está aprendendo, crescendo, caindo, levantando e se espelhando, né? E muita gente que está aqui, na maioria das vezes que eu precisei de ajuda aqui dentro, sempre teve alguém para me acolher, para me dar uma mão. Então, a minha trajetória na Atlas, eu fiquei aqui 4 anos, saí em 2016, que acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu também, porque foi a época em que meu pai ficou doente, teve câncer, e ele durou 8 dias. Então, eu estava com ele nesse período, né? Eu costumo brincar que, às vezes, acontece quando tem que acontecer. Depois que eu resolvi todos os problemas, né, meu pai faleceu 8 dias depois que a gente descobriu. Quando eu resolvi todos os problemas, encaminhei o último papel, fiz o acerto dele na empresa, organizei tudo, recebi uma ligação do gestor da época da qualidade me convidando para voltar. No mesmo dia, eu terminei todos os meus problemas,
né, que eu tinha pendente, recebi aquela ligação me convidando a voltar. Então, já fazem 5 anos que eu estou aí novamente, que sejam 5 de muitos, né? E obrigada, meninas, por sempre estarem do meu lado. A Kelly, a Cris, a Lucy, a Cris Braz, volta e meia, eu tô lá. Me ajuda, por favor. Né? E sempre estão comigo, sempre estão aí me apoiando, me ensinando, aprendo muito com vocês, sempre. Né? Não. Ah, Lucy. Aline. Obrigada. É isso. Obrigada, Gi. Muito obrigada de compartilhar a tua história conosco, né? A liderança aí foi um trabalho de várias mãos, né? Para que você aceitasse esse desafio e tenho certeza que vai trilhar mais um caminho bonito aí pela frente. E a filhota morre de orgulho da mãe. E agora eu queria falar de um outro tema que não é tão comum. Afinal de contas, quando a gente não quer ser mãe e a maternidade acontece, como que a gente lida com isso? Ju, como é que foi aliar trabalho e maternidade para você? Vamos lá. Juliana, então, eu sou mãe da Cecília e da Eva, tá? Elas são gêmeas, né? Não queria. O meu caso é um pouquinho complicado. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Não queria, não era, nunca tive isso como um objetivo, né? Então, eu fui sempre atrás da carreira profissional, né? Mas, casada, e o meu marido sempre quis ter filho. Sempre, sempre, sempre. O sonho dele era ter filho, né? E a família, nesse momento, ela influencia muito, né? Pai, mãe, sogra, sobrinhos, irmãos, todo mundo dizendo, quando que vai vir? E o filho vai ter quando? E assim, uma pressão psicológica gigantesca, na verdade, né? E aí foram se passando. Quando eu estava na minha segunda faculdade, eu tinha parado de trabalhar porque eu fazia o TFPR integral, né? Engenharia, então tinha parado de trabalhar porque não tinha como. E aí, naquele período ali, eu fui convencida, digamos assim, né? E eu acho que eu já não tinha o sonho porque, na verdade, eu não conseguia engravidar. Então, eu fiz um tratamento muito longo, né? Eu não tinha, para vocês terem ideia, eu não tinha nenhuma ovulação, né? Então, não tinha opção, né? Vai engravidar como se não tem nenhuma ovulação, né? E aí foram um tratamento bem longo, foram cirurgias, foram alguns tratamentos, né? A Kelly, aquele dia nós compartilhamos, né, Kelly, que não sei quanto gasta, tá, gente? Porque se a gente somar, a gente não faz nada, né? Sim, gasta, né? Quando nasce, porque não sabe. É quando a gente gastou antes. Tá. E aí, numa última tentativa mesmo, assim, que o médico falou para mim, essa é a última injeção que você vai tomar. Não temos mais o que fazer. Ele falou, não tem ovulação, não tem ovulação. Não adianta, né? E aí, eu tomei a injeção na quinta-feira, e aí era horário marcado, né? Tem que nem diz a Fran ali, desencanei. O meu caso não dava, né? O meu caso tinha que ser no horário marcado lá, porque senão perdia tudo, né? E aí fiz o que o médico mandou exatamente na quinta-feira, e ele já tinha me dado o exame para tentar fazer o único exame que eu fiz na vida de gravidez na sexta seguinte. Na quinta, passou uma semana, na sexta seguinte. Na sexta eu fui e fiz o exame, mas para mim, né, tava tudo certo. Quando eu fiz, saiu o resultado do exame, o número lá tem que ser 50 para dar assim. O meu deu 51, né? 51. Falei, nossa, será que é mesmo? Não é, né? Porque 51 é muito pouco, né?
Aí mandei pro médico, ele falou também parabéns, que ele falou ali, né? Beleza? Marca aqui 15 dias, porque se tu vir antes, não vamos ver nada. Beleza, marquei ali 15 dias, fui no consultório. Quando ele fez a ultrassom, né? Ele falou assim, já podemos começar a chorar? O meu marido na hora falou assim, o que deu errado? Né? E a secretária do lado já me acompanhava há muito tempo, né? Já começou a também tremer, a chorar ela, né? E eu ali de boa. Aí ele falou assim, não, é porque é 2. Gente, o meu marido primeiro deu um grito, pulou, depois ele sentou, né? Porque tudo tá preparado para 1. Mas aí vem 2. Né? Vem 2. Então, as únicas 2 ovulações que eu tive na vida é a Cecília e a Eva, né? E aí foram elas. Aí a gestação de início foi bem tranquila, muita medicação mesmo assim, né? E aí, perto do 5º mês, mais ou menos igual a Cris ali, eu tive que entrar em repouso absoluto, né? Porque aí, por causa do peso, já tinha dilatação. Eram 2 placentas diferentes, então tinha muito peso já. Então, eu fiquei em repouso até o dia do nascimento dela. Foi uma cesárea de emergência por alteração de pressão, né? Mas correu tudo bem. Elas não precisaram ir para UTI, né? 2 quilos uma, 2,50 kg a outra, né? Saíram do hospital com 1,9 kg, mas muito bem, né? Eu fui para casa bem. No dia seguinte que a gente estava em casa, as minhas filhas perfeitas, tudo normal, eu não levantei mais da cama. Eu tive uma infecção generalizada porque eu tive um pico de pressão muito baixo na hora da cesárea e na hora do nascimento elas estavam uma para cada lado. Então, na hora que ele puxou a primeira, elas enroscaram os queixos, né? Então, deu uma alavanca aqui e não saiu mais. Ele não tinha mais tempo hábil de fazer o corte maior para tirar as 2 no mesmo tempo. E aí, a opção dele, neste momento, foi empurrar de volta a Cecília, que foi a primeira que nasceu, e enfiar o braço dele dentro e separar as 2, né? E aí, nasceu a Cecília e depois ele tirou a Eva, né? A Cecília tinha estourado a bolsa, por isso que a gente tem que fazer uma cesárea de emergência. Com isso, eu tive os vasos sanguíneos por dentro ficaram estourados, né? Porque eu já estava gigante por 2 crianças dentro. Imagine o médico empurrando uma de volta e pondo o braço lá dentro. Né? E com isso eu fiquei... todo mundo diz até hoje, né, que eu estava verde, eu não tinha mais nem cor, eu era verde, né? Eu era preta dos joelhos até aqui em cima nos ombros, preta inteira, né? E daquele dia em diante só piorei. Eu peguei as minhas filhas pela primeira vez quando elas tinham 28 dias, porque eu não tinha força de levantar da cama e muito menos pegar elas, na verdade, né? E aí vem todo, claro, um desespero, né? Porque já eram 2 crianças para cuidar. E aí tinha mais a mãe para cuidar nesse momento, né? E aí, então, a minha irmã, claro, nós não tínhamos ninguém aqui em Pato Branco, só eu e meu marido. A minha irmã, graças a Deus, conseguiu vir, né, ficar com a gente por 30 dias até que eu melhorasse. O médico já não sabia mais fazer comigo, porque eu não melhorava, era base de antibiótico não melhorava. Eu comecei a melhorar quando a minha cesárea abriu. Quando ela abriu, começou a vazar, né? Tudo aquilo que eu tinha, acho, por dentro de podre, que era mais ou menos isso, vazou, né? E aí que eu comecei a melhorar, né? E aí depois eu queria até matar o médico, né? Porque daí o dia que eu melhorei bem, né? Na vez que ele... Foi a última vez que ele me viu, porque ele me atendeu de sábado à noite, de domingo de manhã, de tudo ele me atendia, né? Ele falou assim, se fosse antes, o protocolo era reter aberta a tua cesárea novamente. Mas agora o protocolo não é mais esse, a gente não pode mais abrir. Falei, infeliz, eu só melhorei a hora que abriu essa porcaria, né? Então eu queria matar o médico, mas tudo bem, né? Passou. E depois eu melhorei, né? 30 e poucos dias depois, 40, aí eu já estava recuperada, né? Tomei muito ferro, tomei muita coisa. E aí começou. Eu comecei a melhorar e aí eu comecei a cuidar delas. Foi aí que eu comecei a cuidar das minhas filhas. Até aí não tinha cuidado em nenhum momento delas. Então, a amamentação não existiu, é claro, né? Foi leite em pó, fórmula, né? Desde do hospital, não teve opção, né? E aí você pensa em tudo aquilo, né? Já não queria, e de repente acontece tudo isso, né? É claro que eu tive que tomar remédio para depressão, né? Não teve outra opção, né? Tive que tomar, entrar num tratamento bem profundo aí,
Mas, graças a Deus, as minhas filhas foram muito bem. Sim, elas foram ganhando peso, não precisaram ficar internadas em nenhum momento. Até hoje também nunca perdi uma noite de sono, bem tranquilo. Elas são uma recompensa por tudo aquilo que acabou acontecendo. O que é mais importante que eu tiro de tudo isso? Ter o meu marido junto. Se não fosse ele, né? Então, para os homens que estão aqui, se não fosse o pai delas, eu tinha morrido de certeza. Não tinha opção, gente. Não, né? Não tinha. Se não fosse me levantarem da cama para pelo menos me levarem no médico, né? No estado que eu tava, tinha ficado ali, né? Tinha ficado ali. E aí, mais as duas crianças pequenas, 1,9 kg para dar banho, para dar mamadeira, para tudo, né? Então, ele que segurou a barra sozinho, praticamente, né? Até que eu consegui andar novamente com as próprias pernas, né? Então, foi uma fase bem difícil. Mas, claro, hoje são toda a recompensa, com certeza, né? Não é porque eu não queria antes que agora eu não gosto delas, né? Claro, bem pelo contrário, né? E aí, quando elas tinham 6 meses, surgiu uma oportunidade aqui na Atlas, né? De emprego, era o Renato Reis que me chamou na época. Entrei como analista de processos júnior na Atlas, fiquei 1 ano e pouquinho, surgiu uma oportunidade de analista pleno na qualidade, que era a área que eu sempre trabalhava antes. Passei para qualidade, fiquei um tempinho de analista, fui para uma vida líder e depois supervisora, né? E estamos trilhando o caminho aí que veio muito mais. Então, hoje estão um pouco mais de 5 anos, né? As minhas filhas vão na escolinha desde os 5 meses, então, né? Eu abri portas para alguns que estão aqui que também levam os filhos na mesma escola que eu, né? Levava elas. E, assim, é muito melhor levar numa escola do que deixar em casa. Eu não tenho, nenhum momento eu pensei em outra coisa, sabe? E olha que eu tenho duas, né, junto, né? E aí é engraçada a pergunta que mais me faz. É trabalho em dobro ter dois? Talvez não, porque como eu só tive dois, né, eu não sei dizer, mas não é. Agora eu digo para vocês, o custo é. O custo é em dobro, gente. Não tem, na verdade, né? Em 3, mas pior ainda, não, a gente... Então, assim, é tudo em dobro, realmente, não tem outra opção, né? Mas, e hoje elas admiram muito, né? Eu sou muito, como foi falado aqui também, né? Elas se espelham muito na mãe, né? Que sai cedo, que trabalha, né? Então, o pai delas que leva elas para a escola não é a mãe, é o pai, na verdade, né? A mãe pega de vez em quando, mas geralmente o pai também pega elas, né? Então, elas se espelham muito realmente, tem muito, dá para ver, elas contam para todo mundo que a mãe trabalha na Atlas, né? Então elas têm muito orgulho já da Atlas, na verdade, né? Para elas é tudo, né? Então essa parte é muito gratificante, né? Por mais que não queria, mas essa parte depois a gente aprende que é extremamente gratificante. Meu filho descobriu que ele era pobre uma vez, quando ele pediu uma coisa, daí eu falei, né, que não tinha dinheiro, e ele falou assim, é só ir lá no caixa eletrônico, lá tem, né? Eu tive que explicar para ele que não era bem assim. Isso que a Ju trouxe para nós é bem importante. Quem é pai aqui? O papel de vocês é extremamente importante. Porque uma mãe solo, e muitas vezes a gente acredita no Felizes para Sempre e ele não acontece, para uma mãe solo é difícil. A tripla jornada, às vezes muito mais, como eu dei o exemplo aqui no começo, né? Mas quando você tem uma pessoa ao lado e você ainda assim se sobrecarrega, uma pesquisa da InfoJobs do ano passado revelou que 83% das mulheres entrevistadas, em um número aí de 1.647 mulheres, 83% delas se sentem sobrecarregadas com dupla jornada. A jornada no trabalho, e aí quando ela chega em casa, ela que tem que fazer, cuidar das crianças, levar a criança, trazer criança, achar alguém para cuidar da criança. Então, o papel de vocês é extremamente importante, né, dos pais, inclusive para o desempenho profissional da companheira de vocês, né? E agora,
Dai. Gostaria que você contasse para nós. Você não participou da nossa prévia, então vai ficar um ponto de interrogação, né? Não vou conseguir fazer um briefing aí, mas como é que foi o desafio de carreira e maternidade para você? Boa tarde, pessoal. Fiquei por último, né? Vou tentar ser breve. Então, mesmo estando acostumada, estou um pouquinho nervosa, porque esse assunto mexe com a gente, né? Quando fala de maternidade. Para quem não me conhece, eu sou a Dayana. Eu trabalho hoje na liderança do B2B, né? Da área de venda direta aqui da Atlas. E vou falar um pouquinho sobre a minha realidade da maternidade, né? Eu casei muito nova, né? Naquela época, hoje acho que não seria, né? Eu casei com 21 anos. E eu digo que eu fiz tudo assim, de trás para frente, né? Enquanto as pessoas, né, estudam, fazem faculdade, depois se casam, né? Eu fiz tudo ao contrário, né? Eu casei muito nova, eu não havia terminado os meus estudos na época. E logo com 22 anos eu já engravidei da minha primeira filha. E com 23 anos eu fui mãe pela primeira vez. Eu tenho 2 filhas, uma está fazendo 15 anos agora, que é a mais velha, essa primeira, e a outra 11 anos. E eu tive uma gravidez que, às vezes, eu acho que eu tenho uma super proteção com essa minha filha, porque como eu fui mãe com 23 anos, eu tive depressão pós-parto. E eu só chorava, eu tinha raiva dela, quando ela era pequena. Isso eu carrego ainda, eu tento trabalhar, tratar isso, porque eu me arrependo demais disso, né, que eu vivi, eu muitas vezes eu sofro, e eu acho que eu cuido demais dela, porque eu me culpo, né, por essa fase que eu só chorava, que eu dizia que a minha vida tinha acabado. Então eu não tinha preparo naquele momento para ser mãe. Eu não planejei, né? A gente comentou aqui, vocês falaram. Eu não planejei ser mãe, aconteceu. E eu não. Então aconteceu, eu parei a minha vida, né? Todas que são mães sabem que tem um momento que a gente acaba se reinventando, para. E, e aí eu não aproveitei aquele período que a gente tem que aproveitar com o filho, né? Que a Fran falou. Com ela, eu não aproveitei aquela fase que passa muito rápido, realmente, porque o único sentimento que eu tinha é que aquilo não ia acabar nunca, que aquilo era um pesadelo que jamais ia acabar. E não, e tudo passa, tudo que a gente vive passa, a gente se reinventa, as coisas melhoram, e aí passou, eu tive ela depois de um tempo. Quando eu tive ela, a gente trabalhava num negócio próprio, então eu não tive, assim, questão de trabalho, divergência, né, eu mandava assim, nos meus horários, tal, então foi bem tranquilo, assim, quanto a isso, né, na gestação dela. Então foi só depois, assim, que desde nova, assim, eu sempre trabalhei, fazia faculdade, já, até fazia, eu não terminei na época, né, fui terminar depois. Eu era já uma menina muito para frente, assim, muito independente. Eu não, enquanto as minhas amigas estavam em festa, querendo, eu nunca fui de festa, nunca gostei de sair, eu sempre estava estudando. Aí comecei a trabalhar muito novinha já, desde a época ali de estágio, 15, 16 anos. Com 12 anos eu fui babá, meu primeiro emprego foi com 12 anos, feliz da vida, porque eu ia ganhar, eu ia ter meu dinheiro. Então eu sempre fui muito assim. E quando eu casei, engravidei, quando eu ganhei, que daí você ganha o filho, né, que você ali, você vê realmente que você virou mãe, né? Eu vi que a minha vida parou e eu não tinha estrutura emocional naquele momento para ser mãe. Eu não tinha, né? Hoje as pessoas se preparam, se planejam, a gente vê assim, e foi totalmente o contrário, assim, eu não tinha nenhuma estrutura psicológica
para ser mãe, até financeira, até tinha um pouco na época, mas assim, a minha cabeça não desejei aquilo. Então, eu sinto hoje uma certa culpa por isso, e acho que é por isso que eu trato ela assim, porque acho que remete a quando ela nasceu, né? Que meu ex-marido fala que você protege ela, porque tudo é tudo para ela, você não deixa ninguém fazer nada, você não faz a menina fazer nada. Então, acho que é algo que é um reflexo ainda da minha culpa lá do passado, que eu não aproveitei, que já com a segunda eu já pude aproveitar. Com a segunda eu já tive uma gravidez tranquila, eu consegui cuidar dela com calma, eu consegui aproveitar todos os momentos, todas as fases, né? Eu era outra pessoa quando eu tive. Elas têm 4 anos de diferença, né? Então, eu já consegui compensar, mas eu sempre tinha aquele sentimento com a outra, assim, que eu tinha dó dela, porque cada vez que eu olhava para ela, eu lembrava, né, daquela fase que a Isadora, que é a mais nova, estava tendo, que ela não teve. Que a Isadora estava tendo atenção que a Maria Júlia, mais velha, não teve na época, né, da mãe e tal ali. Então, aquilo sempre me consumiu. E aí, logo que a minha filha fez, vou engatar a história da Atlas também, né, junto com tudo isso. Quando a minha filha mais velha fez 2 anos, eu lembro que nós tínhamos um carro, um Logan na época, e né, o meu ex-marido passou num concurso aqui no Paraná, e eu estava trabalhando, né? Ela tinha 2 anos, a minha mãe me ajudava muito com ela, mais velha, e já tinha retomado ali a vida, vamos dizer assim. E ele, né, passou nesse concurso que era o sonho da vida dele e tal. E aí, já conversei muitas vezes até com a Giovana. Vamos embora para o Paraná, né? O concurso era no Paraná, eu sou de Santa Catarina, eu sou nascida em Lages e com 5 anos eu fui para Criciúma, Santa Catarina. E aí eu morava lá, né? Minha família também é de lá. Eu, eu vim para o Paraná e a gente tinha um Logan, e aí nós compramos uma carretinha porque nós temos que ir embora, porque tinha que começar a escola e a gente tinha que arrumar um lugar para ficar, e aí a gente arrumou uma carretinha para comprar. Eu lembro que no Logan foi uns sacos de roupa nosso, né? A Maria Júlia com 2 anos, e na carretinha, a única coisa que eu trouxe para o Paraná foi uma máquina de lavar roupa, na época. E aí, viver em cima daquela carretinha, ruim, que parecia que ela ia cair uma hora, que nós fomos para Curitiba, nós parava assim a cada 5 quilômetros, porque nós achávamos que aquela máquina ia cair na BR. E então eu vim só com sacos de roupa para Curitiba e com essa carretinha, com essa máquina de lavar. Foi a única coisa que eu trouxe de lá. E a gente alugou uma kitnet com colchão em Curitiba, moramos 5 meses lá. E aí fomos para Maringá, moramos 1 ano e meio em Maringá. E aí foi onde eu engravidei da minha segunda filha, da Isadora. E aí a Maria Júlia estava com 3 anos. E lá foi um momento terrível, porque a empresa que eu trabalhava lá, que logo que eu cheguei eu também já trabalhava, aí a Maria Júlia já ficava na escola, sempre ficou em escolinha, em creche, desde 7 meses também, eu sempre voltei a trabalhar, nunca fiquei em casa na época. E aí eu lembro que a empresa que eu trabalhava era muita pressão, o meu chefe era muito grosso, quando ele soube que eu estava grávida, ele falou: "E agora? O que você vai fazer?" E tal. Ele não foi nem capaz de me dar os parabéns, né? Ele ficou preocupado, né? Ele não escondeu a preocupação, né? Por eu ter engravidado, né? Na empresa ali, trabalhando. Então, foi assim, o que a outra teve uma gravidez excelente, a gravidez foi, assim, totalmente conturbada por causa dessa questão do trabalho, eu não queria ir trabalhar, aí eu acabava ficando doente, eu chorava pela questão do trabalho, como as pessoas me tratavam lá, como ele me tratava, né? E aí aconteceu que a gente conseguiu uma vaga aqui do meu ex-marido para Pato Branco, e era uma cidade mais próxima dos meus parentes em Santa Catarina, a gente resolveu, então, há 10 anos atrás, vir morar aqui. E a minha história com a Atlas
ela começou em 2013, quando eu, assim, né, já estava com a Isadora, quando eu cheguei aqui, a Isadora nasceu em 2012, né? Então, eu fiquei uns meses aqui, eu já resolvi também achar uma creche para ela e para Maria Júlia, uma escolinha, porque eu queria arrumar um emprego, eu queria voltar a trabalhar, eu não conseguia ficar em casa, eu nunca consegui, então, assim, eu preciso arrumar alguma coisa. E aí, assim, eu tinha dedicado a minha vida ali praticamente para elas, tinha parado meus estudos, eu tinha que continuar a estudar, eu tinha que me qualificar, eu tinha que voltar, assim, a viver como a não lembro se foi a Cris que falou não, a Fran falou que os filhos eles crescem, né? Então, algumas de vocês já passaram, a Gil tem os filhos já criados. Então, a gente precisa se preocupar e eu sempre pensava que aqueles momentos iam passar e eu tinha que voltar na minha vida, eu tinha que voltar a estudar, a ver o que eu queria fazer da minha vida, né? Só que naquele momento eu tinha abandonado toda a minha vida em Santa Catarina e tinha abraçado a vida de outra pessoa, que era a vida do meu ex-marido, porque a gente veio para cá por conta dele. E aí a minha história com a Atlas começou em 2013, quando eu soube que a empresa estava contratando, tal, fui fazer uma entrevista e aí eu comecei a trabalhar no saque aqui na fábrica, era na época ainda, que era ali onde está o fiscal, ali onde está o Rafa ali. Comecei a trabalhar de agente de relacionamento, atendendo, ligação, fazendo. E aí eu trabalhei um período de foi quase um ano, deu uns 10 meses que eu trabalhei. Aí, gente, assim, o que acontece com a gente, assim, quando você tem 2 filhos pequenos, né, numa cidade que você não tem parente, que você não tem pai, você não tem mãe, não tem ninguém para ajudar. Aí você bota uma filha com 7 meses na creche e ela começa a ficar doente. Começa a ficar doente, e aí eu trabalhava na central, nós não tínhamos na época banco de horas, né? O pessoal aqui era maravilhoso. O gestor que eu tinha era uma pessoa sensacional, ele não está hoje, minha supervisora também. Eu não tinha problema nenhum, mas eu mais faltava do que trabalhava. Porque aí as minhas filhas ficavam doentes na creche, quando uma estava doente, a outra melhorava. Aí quando a outra melhorava, a outra ficava doente. Parecia que elas estavam fazendo um rodízio, né? E aí eu faltava demais, eu estava sofrendo com aquilo. A empresa, em momento algum, nunca assim me pressionou, pelo contrário. Mas como a gente não trabalhava com banco de horas, tinha mês que eu recebia R$ 500, eu teve um mês que eu recebi R$ 300, porque aí era descontado todos os dias, os descansos remunerados, que era assim, né, naquela época, funcionava assim. Então, eu resolvi tomar uma decisão, né, na época com meu esposo, de eu parar de trabalhar. E aí foi aquele período que eu me orgulho hoje de dizer que eu parei um pouco a minha vida, que eu me dediquei para elas, porque hoje às vezes tem pessoas que me perguntam: nossa, mas tu não sente que tu viaja para uma feira, fica uma semana longe das tuas filhas? Eu assim, olha, eu no momento que era para mim ser mãe, eu fui muito mãe delas. Eu abri mão da minha vida, eu me dediquei 24 horas para elas. Eu pude recompensar a minha filha mais velha pelo fato do que ocorreu quando eu tive depressão. E aí, de 2013, quando eu saí no final ali, foi 2014 que eu saí, início de 2014 que eu acabei saindo da Atlas por opção, por vontade, porque eu decidi cuidar das minhas filhas em tempo integral. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Fiquei só, né, mãe full time ali, leva na escola, busca na escola e cuida. E nisso a Isadora tinha 1 ano e pouquinho, a Maria Júlia tinha 4, tinha 5 anos e pouquinho, mais ou menos, que é 4 anos. E aí, quando passou que ela tinha uns 2 anos e meio, por aí, passou esse período, elas já estavam maiores, e aí eu decidi não, eu quero voltar a trabalhar. E aí, quando eu falei que eu quero voltar a trabalhar, eu sempre mantive muito contato com a Kelly, eu fiz amizade com a Kelly na época, em 2013, né, ali no saque, a Kelly trabalhava já ali no saque, conheci ela, e aí, quando eu quis voltar a trabalhar, eu encontrei uma colega um dia no mercado, eu falei, que estava aqui na Atlas ainda, a gente começou a conversar e tal, eu falei, não sabe se eles estão procurando alguém para trabalhar e tal, estou precisando trabalhar, né? Então, ela falou assim, eles estão procurando, eu vou falar com a Kelly, deu assim,
não, ok, manda o meu currículo, mandei o currículo para a Kelly. Daí no outro dia a Kelly me ligou e aí eu tenho muito orgulho de dizer assim que eu retornei para atender no SAC, na central de relacionamento. Eu falo isso porque eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no SAC, de ter começado a atender mesmo as ligações, os consumidores. E aí, em 2016, inclusive agora eu estou fazendo esse mês, acho que é o mesmo dia que a Cris, eu faço 7 anos. A gente entrou no mesmo dia, a gente voltou no mesmo dia, 22, se eu não me engano, de março. Aí, em 2016, eu comecei no SAC de novo lá no centro, e sempre assim fui muito bem recebida. Então a minha história com a Atlas, ela envolveu a maternidade de certa forma, porque eu vim trabalhar, eu resolvi sair por conta própria e depois eu tive uma nova oportunidade. A Atlas me deu uma nova oportunidade para me retornar quando eu resolvi voltar para o mercado de trabalho, né? E aí na Atlas também eu resolvi voltar a estudar, eu me formei na graduação, eu fiz 2 pós-graduação, tudo dentro da Atlas, com o apoio da Atlas, sempre, os meus gestores sempre foram, né, maravilhosos. A Kelly, o Tony está aqui, né, a Kelly eu digo que ela é uma mãe, o Tony também é um pai. Eu saí sempre me incentivaram muito, né? A Kelly, assim, ela é responsável pela minha, sempre me empurrando, vai, faz, e você precisa fazer, sempre foi assim, desde a graduação. Eu lembro que no primeiro dia que eu fui trabalhar, ela olhou para mim e falou, como a gente já se conhecia, né? Daí eu conversava muito com ela e tal, porque eu estava bem insegura e voltando, dela disse, Daiana, volta a estudar, porque você tem um potencial muito grande. E eu sempre vou lembrar dessas palavras dela, assim, ela é como uma mãe para mim. E aí, graças a Deus, assim, Deus me colocou no lugar certo. Eu, sabe, tenho um amor pela central de relacionamento. Depois o Tony me deu uma nova oportunidade. E hoje eu estou na área comercial, uma área que eu amo, que eu adoro fazer, desafios que vieram, que a gente abraçou, né, que o Tony acreditou em mim. E a gente está aí junto, assim, agradeço a empresa, agradeço meus colegas de trabalho, porque hoje, assim, as minhas filhas hoje já são umas moças, graças a Deus. Então, eu digo que eu comecei de trás para frente, mas agora está tudo certo. Está tudo encaixado no seu devido lugar, né? Não importa quando a gente começa, o importante é que tem que começar. É que tem que fazer, né? Não importa se tem 30, 40, 50, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, do que a gente quer. E hoje as minhas filhas são a minha vida, assim, a gente é super parceira e hoje somos nós 3 mesmo. Nossa vida é eu, a minha família é eu, a Maria Júlia e a Isadora hoje. E eu sou bem feliz por isso. E, e a gente sabe que quando a gente tem filho, a gente tem uma força a mais para lutar, uma força a mais para batalhar, uma força a mais para crescer, porque a gente sempre está pensando que elas precisam de mim, eu preciso fazer uma coisa para elas, eu preciso dar isso para elas, eu preciso fazer com que elas cresçam, eu preciso impulsionar elas para uma vida melhor. Então a gente está sempre pensando isso, a gente está sempre, né? Isso não sai nunca da nossa cabeça, isso não muda nunca. Então a gente sempre quer se tornar uma pessoa melhor porque tem pessoas que dependem da gente, tem pessoas que se espelham na gente, como a Ju falou, né? Ah, minha mãe trabalha na Atlas, né? Isso é muito bom, assim, né? Ser assim um referencial, né? E hoje eu digo que eu estou criando 2 mulheres fortes, porque eu quero que elas olhem para mim e realmente sintam vontade de lutar e sintam, porque hoje a gente ser mulher não é fácil. Ser mulher hoje no trabalho, na família, a gente sabe que tem, né? A mulher muitas vezes ela tem que provar 2 vezes, 3 vezes mais que ela é capaz do que o próprio homem. Isso é um fato, é uma realidade, e a gente sabe como a gente batalha para conseguir aí dar resultado, para conseguir conciliar família, problemas, trabalho, equipes que a gente tem abaixo, que a gente precisa estar bem, que a gente precisa estar incentivando, motivando, ajudando a resolver os problemas. E é isso, gente. Acho que eu só quero agradecer, sabe, por esse momento, por esse desabafo. A gente sabe como é corrido. Eu estou num momento da minha vida bem difícil, bem complicado. E é isso. Obrigada.
Ai, meus filhos cresceram, mas continuam sendo meus bebês. O Júnior com 24 e a Luara com 21, né? Esses pensamentos, a gente romantiza muito a maternidade, mas os pensamentos que a Day comentou ali que ela tinha com relação ao bebê, eu acredito que todo mundo que é mãe sabe. Em algum momento nós tivemos esses pensamentos. Só que daí a gente se acha o bicho-papão, se culpa muito e dificilmente pede ajuda. Então, de novo, né, através do Mamãe Atlas ou através do Projeto Acolheira, que a gente tem uma fonte de apoio. Então, se alguém por algum momento está passando por dificuldade, procure ajuda. Dulce. A Dulce vai fazer um contraponto aqui, porque também tem a ver com a maternidade. Quando a gente se dedica muito ao trabalho, tem o desejo, mas acaba não acontecendo. Diga, né? Checklist. Mas o meu é um pouquinho mais da experiência. Bom, Dulce, área de marketing, fico em São Paulo, né? Eu queria contar uma coisa para vocês, algumas experiências de outras empresas que é importante trazer e o quanto somos aqui agraciadas por esse comportamento da Atlas, que talvez não seja nem tão formal, né? Mas ele existe. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou entregar a minha idade, mas eu trabalhei numa empresa que chamava Vulcabras, que fazia um sapato chamado 752, que o Maluf usava. Bom, e aí eu entrei como estagiária na área de vendas, e a primeira coisa que me perguntaram lá, se eu tinha desejo de casar, se eu ia casar, porque ninguém perguntava se eu ia engravidar, né, naquela época. Eu falei, não vou. Não, porque aqui é bem complicado isso. Acreditem, no meu exame admissional, eu fiz exame de urina. E na empresa, a cada 1 ano tinha que fazer esse exame. Era muito velado isso lá dentro, né? E a gente escutava muito, puxa vida, engravidou de novo, porque é uma empresa, era uma empresa fabril com muita mulher, muito costureira lá dentro, né? Sapateiros também que tinha tal. Então, tinha isso, e isso era de controle interno, não era nosso, só que a gente escutava muito isso, né? Olha, ainda bem que você não é casada, mas a gente entendia que era, ainda bem que você não tem filhos, porque isso aqui atrapalha para crescer na empresa. Olha que coisa maluca. E eu saí de lá, né? Não aconteceu, mas só depois de um tempo é que eu percebi que tinha isso lá dentro, né? Que não era tão bem visto, e eu não via realmente as mulheres lá dentro que tinham filhos crescer. Só vinha gente de São Paulo, isso era em Jundiaí, só vinha gente de São Paulo para a empresa. Bom, isso passou. Aí eu fui trabalhar numa empresa de celulose e papel, também uma empresa muito masculina. E lá eu escutava muito isso, né? Olha, o que vai... fulana está grávida, e agora? Não tem ninguém para substituir. E até que a minha gerente, com 46 anos na época, engravidou, também foi surpresa, né, dessa história, e ela teve eclâmpsia, e ficou um tempo. E aí fui substituí-la na época, e aí escutei isso também, né, do RH. Na verdade chamava DP, né? Não vamos chamar de RH, porque aí vai judiar, né, da imagem do RH. Olha, só vou pedir uma coisa: você namora, não me engravide, porque não sei se essa pessoa voltar, se ela vai ficar, e a gente conta com você. Então, a sensação que eu tinha ali, eu fui cuidando disso sem maldade, sem malícia, de que, então, ter filho ou casar ia atrapalhar essa vontade que eu tinha de crescer, né? Depois disso, eu fui para uma outra empresa, fui trabalhar com fotografia e viajava muito, e escutava muito disso. Você continua assim, porque é isso que a gente precisa, alguém que entenda muito dos canais de venda do Brasil, e você só vai poder fazer isso se você tiver a liberdade de viajar muito, né? Então, eu acabei colocando isso como normal e um ponto de vantagem. Tudo bem, claro que se viesse filhos, isso ia, né, acontecer e tudo bem, mas ao longo do caminho não aconteceu. Mas o que vocês não sabem é que quando eu vim para a Atlas, né, passou, claro, várias empresas aí, bateu. Na verdade, bate esse desejo da mulher de ter filho lá para os seus 34, 35, parece que tem uma sirenezinha dentro da gente, né? A minha passou porque eu escolhi ter ascensão profissional, né? Achando que tontice é essa, que ou era casal ou era o filho ali que ia atrapalhar. E quando eu vim para cá, eu comecei a namorar, e aí veio tardiamente essa história, puxa, por que não? Mas eu não tive coragem de contar para ninguém.
né? Ficou só dentro de mim e eu comecei a fazer um tratamento. Aí a gente engorda, né? Toma um monte de remédio, né? Fica ainda mais com 1,5 m, né? Fica ali um saquinho, né? Redondinho. E não deu certo, né? Tentei, não deu certo, mas não tive coragem de contar. E é a primeira vez que eu estou contando aqui, né? Claro, queria muito, mas quando eu decidi, queria assim, não importa mais a empresa, importa a Dulce. Não importa o que vai acontecer lá da frente, né? Mas não deu certo o tratamento, tentei, é um investimento enorme mesmo, né? Não tem outro jeito. Eu também fiquei preocupada porque eu sou arrimo de família, de 2 famílias, aí isso também me preocupou. Mas, para terminar essa história, assim, eu acho que eu consegui, dentro de mim, reverter isso de uma outra forma. Eu tento usar a minha liderança, ser mais mãezona, mais amena, sabe? Mais participativa. Vibrei quando a Fran contou. Então, assim, mas foi legal eu ter desenvolvido em mim um afeto na gestão. Talvez eu tenha até que ser mais dura, mas isso trouxe. E acho que o que eu posso deixar para os homens ou para os líderes é cuidado com a frase, porque claro que isso não afetou, eu poderia ter engravidado, que seja, mas sempre isso foi lá numa sementinha na minha cabeça. Você vai ser mais rápida se isso não acontecer, não é? E talvez quem tenha falado não tinha, não duvido, gente, não consigo ver essa maldade numa pessoa, porque quem falou para mim foi homem, foi mulher, não é porque é homem, não. Mas não tinha, talvez, esse pensamento que poderia bloquear algo lá dentro, né? Então, e outra coisa, depois disso, eu já tive várias lideradas mulheres, são bem guerreiras, sabe? Precisam fazer, são mais ágeis, porque precisam ir embora, tem o segundo turno e o terceiro turno, que, né, a gente não conta que ainda tem o terceiro turno. Então, hoje, se eu valorizo, se eu pudesse escolher, talvez escolheria alguém que já tenha sido mãe, né, pela objetividade e a necessidade de se fazer ali útil, né, e seguir, porque também depende disso para viver, para criar as pessoas e assim por diante, né? E não teria nenhum homem aqui se uma mulher não tivesse engravidado, certo? Então, isso é fato. Então, é isso que eu queria trazer. Não deu, mas eu sou feliz da mesma forma, né? Mas tem um outro lado que outras empresas também fazem isso, né? É verdade? É. Tem outras formas de ser. Isso que toca o médico, Dr. Robson Portanella, eu fiz tratamento assim por 8 anos. Tanto que quando eu entrei na Atlas, Teve épocas assim, tipo, que o meu salário era R$ 1.200, eu tomava injeção de 1.500. Eu tinha dívida, assim, até o ano passado, mais ou menos, entendeu? Porque foram 4 fertilizações in vitro que eu tentei fazer. Até que o Dr. Robson Barzanella é um médico bem famoso aqui, ele morava nos Estados Unidos, né? E eu pensava, eu vou esperar ele voltar porque ele vai ter uma solução para o meu problema. E aí, quando ele chegou, eu fui toda, que é o mesmo que falou para a Cris, ele é um médico, assim, muito duro, sabe? Ele fala o que ele tem que falar. Aí eu fui animada, ele voltou para Pato Branco, falei, nossa, eu vou lá conversar com o Dr. Robson, ele vai resolver meu problema. Aí eu cheguei lá, eu levei uma caixa de exames, meu, sem noção. Quando eu mostrei tudo, ele falou assim, guarda isso. Ele falou assim, eu já tive paciente sofrido, mas igual você não existe. Ele falou, se você quer ser mãe, existem outras formas. Ele falou, pare de sofrer. Então eu falo, e assim, eu não me arrependo de nada, eu me arrependo de ter sofrido tanto tempo, tantos anos, ter gasto um dinheiro que eu não tinha, tanto que quando eu entrei na Atlas, Cris, me desculpa, mas a Cris foi uma das pessoas que me emprestou dinheiro, porque na época que eu entrei, o RH liberava um crédito pessoal, só que tinha que pedir autorização para o gerente. E eu morria de vergonha, eu falei, meu Deus, eu preciso pagar umas contas. Eu cheguei lá e falei, Cris, você pode aprovar um financiamento para mim? Ela me emprestou dinheiro dela. E aí foi que eu descobri que o sobrenome dela era Quadro de Souza, que eu achava que ela era Cola, né? Eu ia fazer os depósitos para ela mensal e dizia, Cris, tá vindo Quadro de Souza, não é Cola? Ela falou, sou eu. Eu falei, então tá. Então, entende? E assim, ela me ajudou também nessa parte. E assim, hoje, eu falo para as pessoas que têm esse sonho, essa vontade e que sofrem, a adoção ela é tão linda, ou até mais linda que uma gestação natural, entendeu? O amor que você tem é inexplicável.
As minhas amigas falavam assim, eu acordo de noite quando o bebê mexe. Eu pensava, meu Deus, mas não saiu da minha barriga, será que eu vou acontecer isso? Meu, eu ficava acordada de medo que alguém abrisse a janela e me roubasse elas, entendeu? Eu acordava de noite para ver se estavam dormindo. Então, tipo assim, o vínculo não é da barriga. A partir do momento que você tem aquele ser que ele é seu, e ai se alguém falar que aquelas meninas não são minhas, ai se alguém falar mal delas, entendeu? Então, assim, você pode realizar o teu sonho de outra forma, entendeu? Mas assim, eu tinha isso, mas assim, dentro de mim agora, isso está muito bem trabalhado de resolver. Mas eu faço um outro trabalho, eu participo de um centro espírita, e que lá a gente tem a cestinha das mães. Então, eu ajudo, e, gente, vem coisas, e só para fechar aqui, tem uma senhora que tem lá, ela tem 11 filhos. Assim, ó, escadinha. É todo nome de apóstolo, João Paulo, ela foi colocando, sabe? E ela escolhe mesmo. Eu não sei quantos apóstolos, alguém depois mais me conta quantos são, porque 12? Então ainda vai ter mais um, né? Gente, essa mulher, e é um carinho de todos lá. Então, de alguma forma, eu transmito esse amor, né, que não pôde, mas nesses projetos que ajuda também, né? E eu acho que eu tenho um lado também tão já resolvido nesse sentido que acho que ajudar a mãe a criar aquele outro também, eu acabo sendo um pouco mãe também, sabe? Né? Talvez tenha que ser um pouco mais durona, né? Que eu só tenho uma casca, assim, mas resolve, e é verdade, né? E fora o investimento mesmo. Pessoal, Dulce, fica aqui, por favor. Pessoal que está online, né? Se tem alguma mulher aí que se identificou com as histórias, por favor, manda uma rosa aí no chat, pegando aí a onda do pessoal que lança curso, né? Manda uma rosa no chat para a gente saber, porque às vezes a gente vê as pessoas e a gente só vê a vitrine e acha que a vida dos outros é fácil. Então, hoje foi uma oportunidade de a gente conhecer o outro lado. Todos nós passamos por desafios todos os dias. E vocês foram muito corajosas, todas, assim como as meninas que falarão aqui na nossa live de planejamento e carreira, de expor um pedacinho da vida de vocês, né? Que foi, muitas vezes, não foi só um mar de rosas, a gente passou pelos espinhos também, mas vocês estão aqui maravilhosas, né? Inspirando também outras pessoas. E assim, meninada, vamos se desafiar a cargo de liderança, né? Precisamos aí, com relação a isso. Agora, eu vou chamar o Márcio aqui na frente novamente, a gente tinha combinado isso já, né? Para entregar uma lembrança para vocês, né? Do carinho que a gente retribui. A gente sabe que vocês amam demais essa organização chamada Atlas. Se dedicam aí muita parte do tempo de vocês, do coração de vocês, bate aqui na Atlas. Então, Márcio, você me ajuda, por favor? Por favor. Tá bom. Parabéns, meninas. Muito bacana. Nossa, fiquei emocionado várias vezes aí. Vamos fazer o seguinte, você não combinou nada comigo, nem na entrada, nem na saída. Então, assim, eu gostaria de chamar o pessoal aqui na frente, Fábio, Marco, Tony, enfim, vem a galera toda, acho que tem várias mulheres aqui, e cada um pega uma lembrancinha e entrega, por favor, Fábio, você sabe qual que você tem que entregar, né? Eu só quero deixar essa dica. Não, não. Marco, Tony, por favor. Marcelo, Jussier, Henrique, tem mais alguém? Alexandre, vem aí, Xandão. Ô, Marco, vamos ver se fechou. Por favor. Parabéns, meninas. Realmente foi muito bacana. Quem tá online gostou?
Veio poucas rosas aqui, viu, pessoal? Pessoal, obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes presencialmente, a todo mundo que esteve presente online. Lembrando que quem está aqui tem uma listinha de presença. Quem ainda não assinou, ergue a mão que a gente leva para vocês, tá? E lembrem-se, semana que vem, dia 23, teremos novamente uma roda de conversa sobre planejamento de carreira. Por que não fazemos? Ó, chegou buquê de flores ali do Luciano. Agora sim, fez moral agora. Meninas, eu queria falar também bem rapidinho para vocês o quanto, assim, na verdade, é importante essa empatia. Eu achei linda a história da Kelly falando da Cris, assim, olha, meu coração encheu de amor, assim, porque eu sigo um projeto que eu falo que ajude mais e julgue menos. Então, assim, eu achei linda a história, a ajuda sua, seu carinho, sua forma de pensar. Olha como foi importante. Ela, né? Você emprestou dinheiro. A Cris, ela falou da roupa. Então, assim, para mim isso foi muito incrível e que nós mulheres a gente consiga mais vezes isso, nos ajudar, nos abraçar, dar a mão e falar: poxa, a gente pode se ajudar. Por que não, né? Por que ficar julgando? Por que a gente não se ajuda mais? Então, esse hoje foi assim incrível. Cada história de vocês foi muito maravilhosa. Eu também sou mãe de dois pequenos, Júlio César e Pérola. A Pérola é meu exemplo. Eu falo que eu quero que ela se espelhe em mim e fale: mãe, né? Você é incrível. E ela fala mesmo já, graças a Deus. Quero também que o Júlio César olhe e fale: mãe, você é incrível. Eu quero ter uma mulher também como você e respeitar ela. Tenho um marido incrível que me ajuda pra caramba. Ajuda não, faz o papel dele, muito bem feito. Mas isso de ajudar, de estar perto, mulheres, vamos sim nos ajudar, vamos sim nos abraçar, vamos falar que a Kelly é linda a sua história. Vou te falar que ter um filho não é fácil, mas adotar deve ser muito mais difícil, muito mais. Porque a gente espera 9 meses, a gente está ali com o bebê. Então, assim, eu tenho 9 meses de espera, criando um amor. E muitas vezes ainda é difícil, porque quando eu tive eles, eu queria engolir de novo. Então, é muito linda a sua história. Todas vocês, todas nós. E vamos lá, meninas, ajudar mais e julgar menos. Parabéns para todas. Meninas, eu vou entregar para vocês também um bottom do Mulheres Insights, não para todas as meninas que estiverem aqui, para quem estiver no próximo encontro também vai receber, tá? Obrigada. Está se preparando aí. Eu vou dar o meu para você. Não, todas nós fui embora falando cara. Deu bem, mas tem que